Oi meninas, tudo bem? Tô passando aqui pra poder deixar registrado, tá? O meu 1 litro de chá que eu tô tomando todos os dias, já tem 8 dias e já perdi quase 4,5 kg, apenas com ele. E fora que a receita também tem cardápios fit, tem exercícios também, alguns funcionais lá, uns circuitos bem bacana. Eu super indico, tá? Se eu fosse vocês, não perdia tempo e adquiria logo esse e-book, porque ele é um dos únicos que realmente eu já utilizei o método e tive resultado. Então, ó, a dica. Ô Vini, ontem o Vasco perdeu do Santos 3-0. Seu time. Meu time. Mas ainda assim, o goleiro Sidão acabou sendo eleito craque do jogo. É uma premiação ali da TV Globo durante a partida, acho que faz parte da entrega do campeonato. Isso gerou uma confusão danada, reverberou muito nas redes sociais e etc. O que aconteceu com essa história do craque do jogo ontem, Vini? Demais, Aros, demais. Porque o que acontece? O Sidão já não é, né, um goleiro muito aclamado, assim, pelos torcedores dos times onde ele joga. Já é um goleiro um pouco marcado aí pelas falhas, né? Pelas péssimas atuações em algumas partidas, como foi a de ontem, né? O Sidão acabou entregando o primeiro gol para o Santos. E depois o jogo acabou 3-0. Foi um baile que o Santos deu no Vasco. E o Sidão já vinha sendo muito criticado nas redes sociais pela torcida vascaína. Mas aí o que aconteceu, Carlos Aros? Tem essa votação aberta para o público da Globo de quem é o craque do jogo. Pela internet, a turma acessa lá e pronto e vota. Exatamente. E aí, impulsionado por alguns perfis de zoeira envolvendo futebol, né, como Desimpedidos, por exemplo, a galera começou a votar no Sidão. Então foi ali uma grande brincadeira, uma grande trollagem. Só que, no final do jogo, a Globo entrega um mini troféu para o Sidão. Ainda durante a transmissão. Ainda durante a transmissão. Então você imagine o constrangimento da repórter, que era a Júlia Guimarães, ao ter que entregar para o Sidão, que foi um dos piores do jogo, que falhou durante o jogo, o prêmio de craque do jogo. E aí foi isso que aconteceu. Vamos ouvir. Bom, Sidão, eu vou ter que te entregar aqui o troféu de craque do jogo, que foi uma votação feita por torcedores. É uma votação que é feita apenas por torcedores na internet. É um jogo que foi complicado para você, uma partida bastante difícil, mas fica aqui esse troféu para você, Sidão. Que torta de climão, hein? Nossa. Percebam que a Júlia ficou também totalmente sem graça, claro. Ao ter que fazer isso. Foi uma cena extremamente constrangedora e que depois, Carlos Aros, se acentuou. Por quê? O Sidão tem uma história. Ontem era Dia das Mães. E o Sidão tem uma história. A mãe dele morreu e ele se culpou no passado pela morte da mãe. Porque ele tinha um passado com drogas, com álcool, então ele se culpou, teve depressão, pensou em se matar. E ontem, Dia das Mães, ele entrou com o nome da mãe nas costas, né? Então você já imagina que aquilo ali, tem um áudio até na saída de campo dele, aqui da Jovem Pan, ele falando que ontem foi um dos piores dias da vida dele como jogador. Então você já imagina como que não estava a cabeça do cara, e aí ainda vem uma situação como essa. Já estava abalado Já emocionalmente. estava super abalado. Então, o que eu acredito? Primeiro, a galera que estava votando também para tirar um sarro, isso já tinha acontecido, por exemplo, no amistoso do Brasil com a República Tcheca, quando o pessoal votou no jogador da República Tcheca, o Kudela, pela pronúncia do nome dele, para o Galvão ter que falar o nome do cara no ar. Então isso já tinha acontecido, essa tiração de sarro, tinha acontecido com outro jogador do Flamengo também, o Rodinei, mas ontem foi muito acentuado por causa desse momento. Dessa né? cena, dessa entrega e desse contexto. Então, o que aconteceu? A gente vai mostrar agora algumas reações também após este momento. A repórter, né, no caso aí a Júlia Guimarães, colocou pelo Twitter dela que ela tem a consciência tranquila de que o Sidão sabe o respeito que ela tem pelo profissional e também pela pessoa que ele é. Pode passar aí, Murilão, para a gente continuar vendo o que a galera foi dizendo. O próprio Santos colocou pela rede social dele uma letra de uma música, né? Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar, dando forças ali para o Sidão.
o Walter Casagrande, aí a gente vai entrar numa história aqui, Aros. O Casão escreveu o seguinte: eu quero pedir desculpas ao Sidão por essa ironia de mau gosto com esse troféu ridículo. O Sidão é um trabalhador honesto e merece respeito de todos. Me desculpe mesmo. O Casão fazia parte da transmissão ontem, junto com o Roger Flores. Os comentaristas não opinam nisso? Antes sim. A Globo acabou tirando dos comentaristas também porque achou que estava um pouquinho equivocada ali a visão dos próprios comentaristas com relação aos destaques da partida, mas até para criar mesmo a interação com os internautas. E aí teve essa reação do Casão, o Roger também se manifestou ao contrário, e aí vem a informação, Carlos Aros, dada pelo Maurício Sticer no UOL, de que os três, durante a transmissão, já se mostraram contrários à entrega do prêmio. Mas a direção de esportes da Globo fez questão que isso fosse realizado. Então a direção da Globo tomou a decisão na hora que a repórter Júlia Guimarães tinha que entregar o prêmio. Porém, se arrependeram, tanto que a Globo já soltou uma nota oficial dizendo que já vai mudar esse sistema a partir da próxima quarta-feira, oitavas de final. Terá o retorno aí da participação dos comentaristas. Continua a participação do público de casa, mas os comentaristas vão ter um peso ali também para julgar quem foi o craque do jogo e aí sim impedir situações como essa, e a Globo também e premiar, obviamente, aqueles jogadores que de fato tiveram algum destaque no jogo, e a Globo também pediu desculpas ao Sidão pelo constrangimento, agradeceu a educação dele. De fato, ele foi muito frio até na hora, porque ele pega o troféu e vai embora. Se é outro jogador, poderia ter respondido ali, poderia ter criado até uma outra situação pior. E o Vasco, Carlos Aros, também repudiou, que considerou uma exposição equivocada, constrangedora e desnecessária ao seu jogador na entrega do prêmio, que obviamente não cumpriu com o espírito proposto, e tendo em mente que, apesar de respeitar a opinião pública e até mesmo as ironias, entende que o episódio poderia ter sido evitado. Agradeceu ao Casagrande pela manifestação dele, disse que também a Globo teve ali a sensibilidade agora já de mudar. Agora, a situação acabou acontecendo e a gente deseja também solidariedade aí ao Sidão, que assim, primeira coisa, o Sidão realmente não é dos melhores goleiros do futebol brasileiro, tem essa marca, falha quase que em todos os jogos aí. O problema foi realmente essa cena, essa entrega aí que a Globo poderia ter evitado durante a transmissão. Eu quero ouvir vocês, mas antes da minha percepção, tem 2 pontos importantíssimos. O primeiro deles as pessoas continuam, apesar de já estarmos vivendo em um mundo conectado há muitos anos, as pessoas continuam agindo por trás das plataformas, quaisquer plataformas. A gente não pode esquecer que uma interação como essa transforma a partida em uma plataforma social. As pessoas estão lá interagindo, estão votando, estão participando, estão opinando. Elas continuam agindo sob o pressuposto de que podem fazer o que quiser, ferir quem quiser ferir, sem que haja consequência. Ainda que não seja um crime cometido ou nada, você está atingindo alguém, de alguma maneira. Com xingamento, com uma ironia como essa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto e a gente esquece que quando a gente fala sobre filtros, sobre estabelecer camadas para mediar esse tipo de relação, o primeiro filtro ele não tem rigorosamente nada a ver com algoritmo, com tecnologia. O primeiro filtro chama-se bom senso. E aí, esse precisa ser aplicado independente do ambiente em que você esteja. Né? E talvez aí esse filtro tenha sido desligado e desencadeou toda essa relação. Queria ouvir vocês a esse respeito. E aí, Caio, Paulinha? Eu achei que esse episódio ele é um retrato da realidade. É cruel, mas é a realidade. Né? O eterno técnico do meu time, o Muricy, falava que a bola pune, né? Mas o torcedor mais também. Ainda, né? Exatamente. E aí ele fez uso das regras, né? Desse quadro aí da emissora para dar o seu recado. Agora, o ponto mais interessante para mim nesse caso é que isso é um dos raros casos em que o bullying ele teve as suas consequências altamente publicizadas. Escancaradas. A gente viu o sofrimento, né, no rosto desse profissional, desse jogador.
E o fato da gente estar debatendo isso e trazendo todas essas outras camadas da história pessoal do cara, de como ele se sentiu, das reações, de certa forma, ele foi humanizado, né? Então, eu tenho certeza absoluta que uma parcela significativa desses votantes já se arrependeu do voto que deu. Um pouco na linha do que você falou, né? Então, você, ainda que anônimo, ou seja, ainda que impune, o cara tá assim se sentindo culpado pelo que fez. Se arrependeu mesmo, porque eu tenho a impressão de que no anonimato da internet as pessoas acabam não tendo que responder diretamente pelos atos delas, especialmente quando elas estão colocadas no enquete. E pra elas a vida delas tá seguindo normalmente. Eu acho que a gente tá vivendo um período de muito pouca empatia, de muito pouca gente se colocando Eu no acho que lugar as do pessoas outro. não imaginavam, Fifito, que ia chegar nessa situação. Porque eu acho até que às vezes essa ironia aí é às vezes pra trollar a própria Globo. Entendeu? Pra aparecer ali apenas que o Sidão Mas foi independente e tal, da trollada, do o alvo da... narrador tem que falar, só que ninguém imaginava que essa cena final ia acontecer. Porque esse é o ponto, independente do alvo da trollagem, a gente já vai virar o assunto, mas independente do alvo da trollagem, havia um ser humano ali, havia um profissional, um indivíduo que estava sendo atingido. Se era se o objetivo era a Globo, quem quer que fosse, se era a torcida rival, se eram os caras do próprio... Não importa. Mas qual que é? Vocês acham que a saída, por exemplo, era, sei lá, vai o narrador... Não entregar o prêmio. fala, olha, é o seguinte, entregar. o resultado aqui desse prêmio deu tal, claramente uma trollagem, vocês votaram... E o troféu hoje não será entregue. Não será Ponto. entregue. Não é entregar pro isso. Vai pro segundo. Faustão. Não, é não entregar e acabou. Acabou. E mostrar que se condena essa atitude. É. Esse é o ponto, né? Você entregou o troféu, segue adiante. A Globo acabou endossando na hora essa humilhação que foi feita pela internet. Oi meninas, tudo bem? Tô passando aqui pra poder deixar registrado, tá? O meu 1 litro de chá que eu tô tomando todos os dias, já tem 8 dias e já perdi quase 4,5 kg, apenas com ele. E fora que a receita também tem cardápios fit, tem exercícios também, alguns funcionais lá, uns circuitos bem bacana. Eu super indico, tá? Se eu fosse vocês, não perdia tempo e adquiria logo esse e-book, porque ele é um dos únicos que realmente eu já utilizei o método e tive resultado. Então, ó, a dica.